Então, gente, hoje é a parte introdutória, que a gente vai relembrar, na verdade, vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês já lembrarem do que a gente vai falar na disciplina, tá? Então, a qualquer momento, podem levantar a mão e podem perguntar ou acrescentar alguma coisa. Então, hoje é a parte introdutória para a gente lembrar da biologia celular. A biologia celular, lembra, era o que a gente chamava de citologia, mas é a mesma coisa, né? Então, a gente utiliza mais essa denominação hoje em dia, de biologia celular. Se a gente considerar a terminologia citologia, a gente sabe que é o estudo da célula, né? Logia é o estudo, aquela questão etimológica, né? O estudo das células. Ou seja, é a parte da biologia que vai estudar a célula, mas sob alguns aspectos. A estrutura da célula, ou seja, o aspecto morfológico da célula, a forma da célula. A gente sabe que as células têm várias formas, tem células cúbicas, tem células cilíndricas, células achatadas, os neurônios são células estreladas, que a gente fala no formato. Então, a gente vai observar que a estrutura da célula está relacionada com a função da célula. Então, a gente estuda tanto o ponto de vista estrutural, que é chamado morfológico, como o ponto de vista fisiológico, que é a função daquela célula, porque isso está interligado. E também a interação entre essas células, e que essa interação, a importância dessa interação para a formação dos tecidos e para ocorrer toda essa complexidade, que são os órgãos, os sistemas, na formação dos seres vivos. Certo, gente? Então, a gente vai estudar tanto a composição quanto a morfologia, e a gente tem que perceber que essas coisas elas estão interligadas. Mas o que é a célula, já que a gente vai estudar a célula? O que é a célula? Então, a célula, etimologicamente, quando foi cunhado esse termo célula, célula é tipo como se fosse uma célula, uma cavidade, um quarto pequeno, um compartimento pequeno, que seria a menor porção de matéria viva que se conhece, né? E a gente diz que elas são as unidades funcionais, as unidades funcionais, né, fisiológicas e estruturais que compõem todos os organismos vivos. Então, todos os organismos vivos são compostos por células. Alguma pergunta, gente? Me complementem aí. Então, aqui a gente tem três tipos celulares. Aqui em cima a gente tem, né, uma célula que seria uma célula bacteriana, certo? Uma célula bacteriana, que a gente vai falar mais à frente, que é uma célula procarionte. Aqui a gente tem uma célula eucarionte, que é uma célula animal, e aqui é uma célula vegetal. Então, todos os organismos vivos, eles são compostos por células. Mas quando que houve a descoberta da célula? Ora, a célula ela é uma porção, ela é um compartimento muito pequeno. Então, você dificilmente consegue ver uma célula a olho nu. Tem células maiores que você consegue visualizar, tudo bem. Mas a maioria das células a gente não consegue ver a olho nu. Por isso que lá no século XVII, naquela história, o Robert Hooke, né, que é um pesquisador, ele observou, vocês devem conhecer essa história, essa velha história, ele observou alguns cortes de cortiça que ele viu várias cavidades poliédricas, tipo como se fosse uma colmeia de abelhas, que a gente diz, que são poliédricas. E ele conseguiu observar essas estruturas. E aí, então, começaram-se a obter estudos, né, com ampliações maiores e começaram-se a observar algumas estruturas. E aí, tinham dois pesquisadores que trabalhavam com tipos de organismos vivos diferentes. Imaginem, lá naquela época, final do século XVII, início do século XIX, não se tinha todo o aparato tecnológico para estudar uma estrutura celular. Imagina, se você tinha os animais, poxa, o animal a gente vê, observava-se na natureza dos animais, as aves, os mamíferos, e observava ele se locomover, a questão da reprodução e tudo mais. Por outro lado, se observava também os vegetais, ou observou aquela árvore. Mas aquela árvore ela não se movimenta, a gente não consegue observar uma estrutura tão complexa quanto dos animais. E aí, o que, que acontecia? Na época, observava-se dessa maneira. Tinham grupos que trabalhavam com animais e outros vegetais. Dentre esses grupos, tinha o Schneider e tinha o Schwann.
E aí, paralelamente, eles trabalhavam com células de plantas e com células de animais. Só que o que acontece? Eles atuavam até em grupos de pesquisa em países distintos. Mas o que acontece? Eles começaram a observar características semelhantes em células animais e células vegetais. E a partir dessa união, dessas características comuns que eles observaram em estudos distintos com células animais e células vegetais, a partir desses estudos foi criada uma teoria que é chamada teoria celular, que é de Schneider e Schwann. E a teoria celular diz que todos os organismos vivos, eles são compostos por células. As células, elas são unidades básicas, funcionais e estruturais de todos os organismos. E vejam, células, elas só vêm de células, ou seja, células, elas só têm origem de outras células pré-existentes, porque as células, elas se autorreproduzem, certo? Lembra que tinha aquele negócio de geração espontânea? Vocês lembram daquele experimento do Red? Lembra lá do ensino médio? E tinha aquele experimento que você colocava uma carne e deixava apodrecer e apareciam organismos vivos, aquela questão. A partir desse momento, a gente observa e continua se enfatizando que uma célula só pode ser originada a partir de outra célula, certo? A partir de outra célula, que é uma célula pré-existente. Ok? Alguma pergunta, gente? A partir daí tem essa unificação da teoria. Alguma pergunta? Digam alguma coisa para mim. Não, tudo certo, professora. Tá. E aí, certo, perfeito. E aí, olha só. Aí começaram a observar a organização estrutural das células e então houve a divisão entre células procariontes e eucariontes. Qual a diferença? Fala logo, a coisa assim, a diferença básica. A gente vai ver que tem outras diferenças, mas o que diferencia uma célula procarionte de uma célula eucarionte? A carioteca? Vou chutar aqui, núcleo, sei lá. Já falou carioteca, a Amanda falou núcleo, que está relacionado, né? Então, o que são os procariontes? Só para você não ficar sem resposta, professora. Ah, obrigada. Vocês estão tão fofinhos. Então, procariontes, o nome já diz pró ou proto. É tipo que vem antes, né? Pró. Porque tem a terminologia como se fosse primitivo. E cário está relacionado com núcleo. Então, os procariontes, eles têm um núcleo primitivo. O que seria esse núcleo primitivo? Bem, esse núcleo, a gente sabe que é material genético, a maior parte do material genético está no núcleo da célula, das células. Não somente no núcleo, como nós vamos ver, mas principalmente em maior quantidade no núcleo da célula. Então, o que acontece? Os indivíduos procariontes, eles apresentam aquele material genético disperso no citoplasma. Não tem um compartimento que divida do resto do conteúdo do citoplasma. Eu costumo dizer, didaticamente, que os procariontes, imagina, os procariontes, as células procariontes, elas são células menos compartimentizadas. Ou seja, elas têm menos compartimentos. E as células eucariontes são células mais compartimentizadas. Elas têm mais organelas e tudo mais divisões, mais compartimentos. Então, as células procariontes, principalmente, das principais características, como vocês falaram, o Christian falou, a Amanda falou, com relação ao núcleo, os procariontes, eles não possuem a carioteca, ou seja, essa delimitação do material genético, certo? Não é só isso, a gente vai ver mais à frente, mas principalmente, certo? Mas vejam só, eu falo que os procariontes têm um núcleo primitivo, mas vejam bem, eu faço uma analogia. Imagine uma pessoa que mora num kitnet, é o que eu falo. Um procarionte, uma célula procarionte, como se fosse um kitnet, que a gente chama, né? Um kitnet. Só tem um compartimento lá, de maneira geral. Imagine que não tenha nem a divisão do banheiro. Tá tudo localizado ali. Tem só um compartimento e tem tudo. Ok? Beleza.
procarionte, lá, o kitnet só tem um compartimento, mas a gente tem umas divisões. Imagine, eu moro no kitnet, mas só tem um compartimento, mas tem um lugar que eu funciono como cozinha, tem um lugar que eu funciono como banheiro, um lugar como que eu funciono como, que eu faço funcionar como se fosse um quarto. Ou seja, apesar de estar tudo ali só num compartimento, que nos procariontes seria tudo ali no citoplasma, cada local tem características ou estruturas que vão ocorrer um determinado fenômeno. Beleza. Entenderam? E aí, ou seja, o que eu quero falar para vocês, não é porque o material genético ele não está delimitado pela carioteca, pelo envoltório nuclear, que vai estar bagunçado. Os procariontes vão estar bagunçados, certo? Já os eucariontes têm esse material genético delimitado e tem vários compartimentos que são várias organelas. Os procariontes, a maioria das organelas estão ausentes neles. Nos eucariontes, tem muitas organelas e tem a carioteca. Mas vejam bem, beleza, todo mundo sabe, bem, assim, sabe-se, né, que, por exemplo, as bactérias, elas são seres procariontes, ok? A gente não sabe que o processo de multiplicação, de divisão das bactérias é muito mais rápido das células procariontes do que as eucariontes. Por quê? Ora, só tem um compartimento lá nas procariontes, então tudo que tem que ser feito vai ser feito lá naquele compartimento. Já nos eucariontes, tem que sair do núcleo, ir para o citoplasma, ir para a organela X, para a organela Y e fazer isso. Então, é muito mais demorado. Ou seja, se eu sou um procarionte, se eu moro lá naquele kitnet, eu quero beber uma água. Eu estou aqui na cama, estico o braço, abro a geladeira e pego uma água e tomo. Imagina se eu sou uma célula eucarionte, que é uma casa imensa, que tem vários compartimentos, eu tenho que descer do terceiro andar para ir lá embaixo na cozinha tomar um copo de água. Ou seja, o tempo para ocorrer as atividades metabólicas, por ter mais compartimentos, como no caso da célula eucarionte, é mais demorado. Então, por isso é relativo. Eu digo que os procariontes, eles são, digamos que seriam mais primitivos, mas nesse caso, seu processo de divisão, de reprodução, acaba sendo muito mais rápido devido a esses poucos compartimentos. Vocês entenderam o que eu falei, que eu estou falando um monte de abobrinha bem aqui? Toda a minha vida eu acho que eu entendi o que significa. Eu entendi. Agora eu entendi. Sério, toda a minha vida, professor, eu acho que eu entendi. Essa foi a melhor explicação. Nunca tinha entendido direito isso. Concordo. Quem é que está falando aí para eu garantir o ponto? Sou eu, professora Amanda. Eu entendi os livros escritos, ó. Foi o Carlos que 2 falou. livros e anotação. Então, gente, Sério, acho que eu achava esse assunto muito complicado. Eu acho que agora deu para entender com esse exemplo da kitnet. Então, gente, eu procuro, às vezes, fazer os exemplos doidos da minha cabeça. Então, se eu complicar vocês, em vez de ajudar, vocês falam. Porque eu quero falar que a célula procarionte, ela é mais primitiva, ela não é que ela seja menor, é que ela é menos dividida. E a carioteca, digamos, a carioteca, né, a membrana que envolve o núcleo, é uma dessas divisões internas da célula que está ausente nos procariontes. Nos procariontes estão todas as organelas lá, o material. Agora entendam, não é porque o procarionte, porque o pessoal tem que, às vezes fala assim, tem um núcleo desorganizado, um núcleo bagunçado. Eu não gosto de falar isso, certo? Então, o que acontece? Os procariontes têm um núcleo não delimitado, mas não significa que o material genético está espalhado por todo o citoplasma, certo? Certo, gente? Sim. Certo, professora. Então, a principal característica é a ausência da carioteca, mas não é só isso. Mas, por enquanto, fiquem com isso. Procariontes são menos complexos porque eles têm menos compartimentos. São menos... Vocês têm até essa denominação nos livros, são células menos... É até bonita essa palavra, é difícil de falar. São células menos compartimentatizadas, tem menos compartimentos. Certo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma célula procarionte, que é uma célula bacteriana, tem vários tipos de células procariontes. A gente sempre usa as bactérias, são células mais simples.
às vezes tem essas estruturas, né? Essa daqui é uma bactéria que tem uma célula, que apresenta flagelos, é uma bactéria flagelada, tipo assim, H. pylori. H. pylori é uma bactéria flagelada. Então, tem algumas estruturas, como se fossem pelos, que são Não, tem que limpar. Passa o palitinho. a parede celular, certo? Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu desligar aqui. Então tem várias estruturas. Esse aqui é o material genético, certo? Além da membrana, vou falar mais para vocês. Então, eu falo mais para frente. E os eucariontes, como eu já falei para vocês, eles apresentam a membrana nuclear, ou seja, a carioteca. Então, a gente tem essas denominações. A gente pode falar carioteca, é bonito falar carioteca. A gente pode falar membrana nuclear, membrana que envolve o núcleo, envoltório nuclear. Como vocês acharem mais bonito, vocês podem falar. Envoltório nuclear acho mais chique. Mas carioteca é mais popular, né? Vocês que sabem. Então, o DNA, o material genético, ele se encontra no núcleo, certo? Como vocês sabem. Não só como eu vou falar para vocês, que a gente vai ver mais à frente. E tem várias organelas lá no citoplasma. Olha só a diferença. Isso daqui é uma célula eucarionte animal. A gente tem aqui a célula, né, delimitada aqui. Essa célula é como se ela tivesse... Imagina como esse corte aqui é um corte transversal. Imagina que eu te cortasse uma melancia no meio, né? E aí, com esse corte, eu consigo observar essa célula animal membrana aqui e as várias organelas, que a gente tem que observar nessa disciplina, que essas organelas, as suas funções estão interrelacionadas. Uma organela depende da outra e a gente tem que entender essa comunicação. Eu não quero que vocês pensem eu perguntar, qual é a função dos ribossomos? Alguém lembra aí qual é a função dos ribossomos? Falem aí, alguém lembra? Felizmente, não posso responder. Então, a função dos ribossomos, se eu perguntar, imagine que vocês responderam, síntese de proteínas, função da mitocôndria, produção de energia. Eu não quero que se decore as funções das organelas, eu quero que vocês entendam como elas se relacionam para executar essas funções. Entendeu? Então, por isso, eu preciso que vocês sempre interagem e perguntem mesmo, professora, mas por que isso? Por que tem esse nome? Sabe aquelas perguntas que a gente acha que é besta e deixa de perguntar porque acha que é tão óbvio? E às vezes não é. Às vezes tem coisas que eu me perguntei, tem coisas que eu vi no mestrado que eu fui me pensar ou me tocar que para mim parecia tão óbvio, mas também não era. O porquê das coisas. Então, isso é importante. Então, nunca deixem de perguntar. Então, aqui, olha, a gente tem um núcleo e aqui a gente tem o núcleo delimitado com material genético aqui dentro. Lembrando que não é só no núcleo que se tem material genético, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Bem, aqui eu tenho um quadro, porque sempre a gente fala da carioteca, do envoltório nuclear. Sempre quando eu pergunto se a diferença entre procariotos e eucariotos é a presença ou a ausência da carioteca, que é a característica mais marcante, mas também tem outras coisas. Então, dei depois uma olhadinha nessa tabela, mas eu vou falar para vocês. O DNA, o material genético dos procariotos, vejam bem, aqui tem os componentes, nessa primeira coluna tem os componentes, e aqui tem a diferenciação entre procariotos e eucariotos. O DNA dos procariotos, ele é chamado de DNA desnudo, porque ele não está em associação com alguns tipos de proteínas, que eu vou falar mais à frente, que são proteínas histonas. São proteínas que ajudam a condensar o DNA em outros processos lá de divisão celular. Então, e os eucariotos já têm esse DNA combinado com essas proteínas. Cromossomos. Quantos cromossomos nós temos? As nossas células têm? Não faço ideia, professora. Milhares de genes. Milhares de genes, é verdade. Mas cromossomos, lembrem que a gente tem os cromossomos? 32. Os humanos têm 23 pares. 23 pares, ou seja, 46, né? Nossas células, todas as nossas células, elas têm 46 cromossomos, que são agrupados em pares. Então, são 23 pares de
cromossomos, certo? Então, esse número de cromossomos, ele é muito variável, varia de célula para outra. Tem espécies que tem 4 cromossomos, tem espécies que tem 150 e poucos cromossomos, então isso varia de uma espécie para outra o número de cromossomos. Mas nós, humanos, temos 46 cromossomos, 23 pares. E nós somos eucariotos. Então, nossas células eucariotas têm 46 cromossomos. Ok? E genes é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem milhares de genes realmente. Já os procariotos, as bactérias, por exemplo, apresentam apenas um único cromossomo. Então, as células procariotas só têm um cromossomo. E as células eucariotas têm vários cromossomos. Quantos? Depende da espécie, depende do que tu está falando, certo? Do animal, vegetal, enfim, depende. Tu está falando de uma drosófila, tem 4 cromossomos, sei lá. Então, depende. Mas o fato é que os eucariotos têm mais de um cromossomo. Quando eu falo múltiplos, é mais de um. E os procariotos, que eles são mais simples, eles só têm um único cromossomo. Um outro fato que facilita o seu processo de divisão, não é? Lembra que a divisão das bactérias lá, tempo de geração de bactérias, por isso que a gente toma, lembra que a gente não tem que tomar o antibiótico de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, e tem que ser certinho? Por que tem que ser certinho naquele horário antibiótico? Porque é o tempo de geração bacteriana. Se eu tomar antes ou depois, isso pode implicar na dosagem do remédio não ser suficiente para o número de bactérias, ou causar uma resistência de bactérias, enfim. Ok? Perguntem se estiverem em dúvida. Com relação ao nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que está localizada dentro do núcleo. Lá no nucleolo é onde são formadas as estruturas que são os ribossomos. E aí, nos procariotos, os procariotos não têm nenhum núcleo delimitado, que dirá o nucleolo. Então, eles não têm um nucleolo. Os eucariotos têm um nucleolo. Divisão. Os procariotos se dividem por função binária. Tem uma célula procariota, né, uma bactéria, ela aumenta de tamanho, se duplica o material e ela se divide. Então, é fusão, a gente chama de fusão binária. Já os eucariotos é através de mitose ou meiose. Os ribossomos é a única organela praticamente que está presente tanto em procariotos quanto em eucariotos. Gravem isso. Os ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas, da síntese das proteínas, elas estão presentes tanto em procariotos quanto eucariotos. Ok? Já as outras organelas, praticamente, a gente só encontra nos eucariotos. Por exemplo, o sistema de endomembranas. O que significa esse prefixo endo? Endo. Hein, gente? Meio. Oi? Meio. De dentro. Meio. Dentro, isso, alguém por dentro. Endo. Quando eu falo endomembranas, vocês sabem que a célula ela tem a membrana plasmática, que é externa. Quando eu falo de endomembranas, dentro, e são membranas internas. Então, são organelas que a gente diz que são organelas membranosas. Tipo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, e várias outras organelas que são formadas, são constituídas, são revestidas por membranas. Só que ficam dentro da célula, por isso que a gente diz que é sistema de endomembranas. Não vão pirar, porque a gente vai falar de cada um desses aí. Eu estou dando aparato geral para vocês verem do que a gente vai falar e para fazerem uma revisão. Tá? As mitocôndrias, né, as mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela produção de energia, também só estão presentes nas células eucariontes, nas procariontes não. Os cloroplastos também não tem nas eucariotos, né, como eu falei para vocês, está presente apenas nas células eucariotas vegetais, tá? Os cloroplastos, lembra da realização da fotossíntese e tudo mais. Parede celular. Parede celular, ela é um revestimento que fica por fora, fica externo à membrana plasmática. É um tipo de proteção a mais para a célula. As bactérias, por exemplo, ela tem uma parede celular
Só que não é uma parede celular que a gente fala de é uma parede celular não celulose, não celulósica. Ela é formada também por estruturas chamadas peptidoglicanos. Vocês já ouviram falar naquele negócio de bactérias gram-positivas e gram-negativas? Sim. Não. Se olhar o papel, a bula de um antibiótico, alguma coisa, tem. Isso daí, essa questão de ser gram-positivo, gram-negativo, está relacionado com uma técnica de coloração, está relacionado com a constituição dessa parede celular das bactérias. Então, a parede celular é um tipo de proteção para essas bactérias. Então, a parede celular a gente encontra nos procariotos. Nos eucariotos, a gente encontra a parede celular apenas nas células vegetais, que é celulose, certo? Então, que é constituída por celulose. A parede celular, então, das células vegetais é constituída por celulose. Células eucariontes animais não possuem parede celular. Ok, gente? Então, aí temos alguns processos que a gente chama de exocitose e endocitose. Vocês já me falaram que endo é dentro, logo exo é fora. Então, a endo e exocitose são processos... Professora? Oi, Posso falar? Professora? pode falar, Priscila. Estou ouvindo. No caso da parede celular, na célula animal, o que substituiria? Como serviço, tipo como uma substituição, seria o quê? A membrana plasmática, que seria o último envoltório? Assim, ela não tem o que ajudaria as células eucariontes animais é a próxima estrutura, que é o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é um componente que ele é formado por vários filamentos proteicos que eles dão uma mobilidade para a célula, certo? Eles dão uma mobilidade e dão uma resistência, mas não tem essa camada a mais, entendeu? De revestimento que as células, tanto as células vegetais quanto as procariontes têm. Então, o citoesqueleto, ele faz um pouco dessa parte de auxiliar nesse processo de resistência das membranas. Entendeu, Priscila? Sim. Sim. Então, vejam, de maneira geral, o envoltório nuclear é ausente, presente nos eucariotos. A gente tem a questão do DNA e dos cromossomos, que é a principal, né? E tudo de divisão. Mas quando a gente fala em organelas, praticamente os procariontes só têm os ribossomos. A gente fala de organelas citoplasmáticas. As outras organelas a gente vai encontrar somente nos eucariontes. Tá? Bem, com relação à organização geral lá dos procariontes, a gente sempre usa, como eu falei, as bactérias, a gente sempre usa as bactérias como exemplo, né? Então, como eu falei para vocês, tem a membrana mais externa, que é a parede celular das bactérias, vai ser mais externa, e mais interna a gente tem a membrana plasmática. O citoplasma dos procariontes, a gente costuma denominar de protoplasma, certo? Além, logicamente, que o citoplasma, ele é, digamos que uma substância fluida, tem vários componentes químicos, uma composição química que a gente vai falar na próxima aula, né? Tanto de componentes orgânicos quanto inorgânicos. O citoplasma, o protoplasma, no caso dos procariotes, tem como se fosse uma consistência de um gel, sabe aquele gel de cabelo? É como se fosse mais ou menos essa consistência. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente só encontra os ribossomos como organela. E os ribossomos, a função deles é a síntese de proteína, a produção de proteína. Então, hoje eu estou falando para vocês, a gente encontra os ribossomos. Mas eu não vou falar ainda do que são formados os ribossomos e tudo, a gente vai ver detalhadamente isso. Como eu falei, os procariontes têm apenas um cromossomo. Mas também tem um DNA que a gente chama de DNA circular.
que é aqui o plasmídio, ou plasmídeo, certo? Lá no plasmídio, veja bem, existe o material genético do que está no cromossomo, né? Lembra que o DNA está lá no citoplasma, não está delimitado por carioteca, mas o material genético está lá. Então, lá, aquele material genético tudo é um cromossomo, mas fora esse um cromossomo desse material genético, tem um DNA, que é um DNA que tem um formato circular, que é chamado de plasmídio. Esse plasmídio, ele apresenta genes de resistência aos antibióticos, certo? Como é que funciona isso? Deixa eu botar bem aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu falo mais para frente lá do plasmídio para vocês, que eu vou ter que detalhar um pouco. Então, a parede celular, como eu falei para vocês, vejam, imaginem agora uma célula procarionte e a gente vai agora vendo essa célula de fora para dentro. Então, mais externamente, a gente tem lá a parede celular. Como eu falei para vocês, a parede celular ela serve como uma proteção mecânica para a célula. Mas vejam, apesar dela ser uma parede, ser um revestimento, não é uma parede contínua, ela tem vários poros, como se fossem poros bem pequenos, para quê? Para que possa passar substâncias. Então, esses poros geralmente são complexos de proteínas que formam esses poros e permitem a entrada e saída de substâncias. Certo? Não é totalmente isolado, precisa entrar e sair substâncias para ter o equilíbrio na célula. Depois, abaixo da parede celular, a gente tem a membrana plasmática. Não vou nem detalhar tanto, mas a membrana plasmática, ela também não é contínua, ela apresenta, né, estruturas que são... A membrana plasmática, geralmente, a gente diz que ela é uma barreira seletiva, né, para entrada e saída de substâncias, ela regula essa entrada e saída dessas substâncias, e na membrana, no caso dos procariontes, tem vários elementos de proteínas responsáveis pela cadeia respiratória e outras atividades que auxiliam no processo de obtenção de energia pelos procariontes. Então, a gente tem, lembre, a gente vai falar tudo detalhado disso, mas a gente tem a parede celular e depois a gente tem a membrana plasmática. E lá no citoplasma ou protoplasma, como eu falei para vocês, a gente tem os ribossomos, que vão sintetizar, vão formar as proteínas, e a gente tem vários compostos químicos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Água, íons, tem alguns RNAs, enzimas, outros tipos de proteínas, carboidratos, enfim, tem vários tipos de substâncias que tem lá. Vocês vão ver a infinidade, quando eu falar de composição química da célula, vocês vão ver a infinidade de componentes, de constituintes que tem no citoplasma celular. Eu tô falando muito rápido, gente? Falem a verdade. Tô falando muito rápido. Não. Tá bom pra mim. Oi? Pra mim tá bom. Como eu já falei, né, ribossomos, só o que eu vou falar agora para vocês é que eles fazem a síntese de proteínas, não vou falar ainda dessas subunidades. Como eu falei, o cromossomo dos procariontes é único, né? E esse cromossomo único, esse material genético, geralmente está perto da membrana. Lembra que eu falei para vocês que o DNA lá, o material genético, ele não está... Ele está disperso no citoplasma, mas ele não está desorganizado em qualquer lugar. Então, geralmente, ele está ligado à membrana plasmática, então, bem próximo da membrana. E aí a gente chega no plasmídio, que eu falei para vocês, que é o DNA circular. O que acontece? Vejam, as bactérias, elas se reproduzem muito rapidamente, elas são procariontes. Lembra que eu falei tempo de geração bacteriana e tudo mais? Então, elas se reproduzem rapidamente. E aí, o que acontece? Elas podem trocar material genético. E esse plasmídio aí, que é o DNA circular, tem vários genes. E esses genes, eles podem sofrer mutações, modificações, certo? Modificações adaptativas em benefício da bactéria, né? Então, lá nesse plasmídio tem genes de resistência bacteriana. O
que acontece? Imaginem, né? Alguém já fez, sei lá, um exame de urocultura, cultura de urina, sei lá, com antibiograma? Vocês sabem o que é o Já. antibiograma? Não, já fiz de urocultura. Então, por exemplo, imagine, por que se faz o exame? Por exemplo, recentemente eu fiz um exame de urocultura com antibiograma. Por que se faz isso? Porque as bactérias, depois eu volto nesse antibiograma, as bactérias elas podem sofrer resistência aos antibióticos, porque é por causa do plasmídio, que tem genes que são altamente mutáveis. Por quê? Vejam bem, o médico te prescreveu Priscila, bora lá. Priscila, imagine que o médico te prescreveu uma ciprofloxacina. Priscila, você vai tomar uma ciprofloxacina, que é o antibiótico, certo? Você vai tomar um antibiótico, ciprofloxacina, por 3 dias, de 12 em 12 horas. Toda a gente já sabe popularmente que antibiótico a gente tem que tomar no horário. Por que antibiótico a gente tem que tomar no horário? Por quê? A gente tem o que a gente chama de tempo de geração bacteriana. Ou seja, imaginem, a grosso modo, vou falar a grosso modo, nesse intervalo de 12 horas, eu vou usar números só para a gente. Números fictícios, só para a gente entender. Imaginem que nessas 12 horas, de uma bactéria vai se tornar 1.000. Imaginem, 1.000. Então, aquela quantidade, aquela dose do antibiótico, um comprimido do antibiótico, vai estar programado para combater 1.000 bactérias. Certo? Beleza, mas aí tu tinha que tomar de 8 em 8 horas, tu tinha que tomar 10 horas. Só que tu te esqueceu. E aí tu lembrou meio-dia. Só que nessas 2 horas, que era de 10 até meio-dia, já passou um tempo a mais. Então, onde teria, entre aspas, lembre que é um número fictício, onde teriam 1.000 bactérias, já tem 2.000. E a tua dose do remédio está programada para combater 1.000. E aí, o que significa? Aquela dose, ela não vai ser suficiente, de repente, para matar ou para inativar a quantidade de bactérias que tem. E aí, algumas vão sobreviver, certo? Outra forma que pode acontecer, você, de repente, se automedica. Eu estou com um problema na garganta, vou tomar um antibiótico. E aí, você toma um antibiótico que nem serve para combater aquela bactéria que você está é aquela infecção bacteriana que você tá. Mas eu tenho um antibiótico aqui que o meu irmão tomou e é bom. Beleza, aí tu toma aquele antibiótico. Só que aquela bactéria, de repente, que você tem, ela é resistente àquele antibiótico. Mas o que acontece? Como você vai ter, digamos que 1.000, entre aspas, a gente chama de unidades formadoras de colônia, né? Mas eu vou falar bactérias. Digamos que você tenha lá as 1.000 bactérias. Tem umas que são menos resistentes, elas podem até morrer. Mas as que sobreviverem, elas vão tornar mais resistentes ainda. Elas podem sofrer mutações nesse plasmídio. E é aí que acontecem as resistências bacterianas. Por isso, antigamente, todo mundo tomava adoidado, né, antibiótico. Hoje em dia, por isso que a gente tem que os antibióticos, vocês sabem, né, que hoje em dia os antibióticos têm retenção de receita justamente por conta de resistência bacteriana. Tem estudos da Organização Mundial de Saúde que a resistência, a questão do uso indiscriminado de antibióticos de maneira inadequada causa mais mortalidade do que câncer. Tem estudos que falam sobre isso. Entendeu? Então, é muito grave essa questão de resistência. Lembra que tem o surgimento das superbactérias, que são resistentes a todos os tipos? Então, por isso que é a importância de você fazer um antibiograma. O que é um antibiograma? Quando o médico te pede uma urocultura, que é um cultivo de urina, de repente você está com infecção urinária. Então, ele pega lá a tua urina, faz um cultivo em uma placa, espera, vai crescer a bactéria. E aí cresceu a bactéria, deu o Staphylococcus aureus, uma bactéria X. E aí ele vai, beleza, pode fazer só a urocultura e levar para o médico. O médico vai ver e pode indicar um antibiótico para combater aquele Staphylococcus.
Mas o ideal é que você faça um antibiograma. O que é o antibiograma? Tem alguns discos de antibióticos daquela cultura de célula que você coloca. Por exemplo, não sei nem se vocês vão conseguir ver aqui. Vê se vocês vão conseguir ver o que eu vou inventar bem aqui. Que vai ficar meio feio, mas... Vocês conseguem ver isso aqui? O que vocês estão vendo? Parece um coco, um cookie. Um cookie. Cookie? Um cookies. Não, gente, olha aqui, vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma placa pouco de mais pra PET. Aí, professora. Ah, Um agora. O cookie com círculo gota de maior chocolate. é mais ou menos como se fosse um cookie com gotas de chocolate dentro, tá? Deu até fome. Então, o cultivo das bactérias, olha, vai ocorrer. Peraí, que eu vou. Não estava programado isso aqui, sabe? Imaginem, nem sei se dá para ver. Imaginem que isso redondo aqui, maior, seja uma placa de Petri, que é uma placa de cultivo de bactérias. Cresceu várias bactérias aqui na minha cultura de urina. Cresceu as bactérias. E aí, o que acontece? Esses pontos menores, esses pontos que eu coloquei dentro, seriam discos de antibióticos. Entendeu? São discos que eles são discos bem pequenos, como se fosse, sabe aquele furador de papel? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Então, aqueles discos são bem pequenos, aí coloca na placa. Uhum. Quando a bactéria ela é sensível a esses antibióticos, essas bactérias que estão ao redor desse disco aqui, ela morre. Ao redor, sabe, do disco, ela morre. E aí eu consigo saber que aquele antibiótico, ele pode combater aquela bactéria. É tipo um teste de resistência que faz. Coloca vários antibióticos lá nas bactérias, esses disquinhos, que eles são impregnados com antibióticos, coloca e aí verifica se a bactéria morre ou não. As bactérias que estão ao redor desses disquinhos morrem ou não. Se elas morrerem, aquele antibiótico é bom para combater elas, ou seja, elas são sensíveis. Se não formar, elas são resistentes. Então, a gente tem linhagens, porque pode ser, Staphylococcus aureus, mas existem várias linhagens de bacteriana, igual coronavírus. É um coronavírus, mas tem várias linhagens com mutações diferentes. As bactérias também. As bactérias têm uma mesma espécie de bactéria, o Staphylococcus aureus, mas tem várias linhagens diferentes. Tem linhagens que são resistentes a alguns antibióticos, por isso que é importante fazer o antibiograma. E o que dá essa resistência para as bactérias? Tá, mas o que tem a ver com isso com o plasmídio? Lembra que é no plasmídio, que é nesse DNA circular, que vão estar esses genes que vão que podem sofrer mutações e darem resistência às bactérias. Entenderam? Eu falei um monte de... Vocês entenderam, gente? Sim. Resumindo, Às vezes, professora, as pessoas têm mania de dizer assim, que, no caso, é o nosso organismo que cria resistência, que cria essa resistência à bactéria. Na verdade, não. É a bactéria que cria mutação e se torna mais resistente aos antibióticos, né? Não tem nada a ver com o nosso organismo, a questão da imunidade. Não tem nada a ver, nossa imunidade, dizer, a gente é imune àquela bactéria. Não, na verdade, ou ela ficou mais resistente, o antibiótico fez efeito ou não. Aí, no caso, dependendo de cada uma, vai mudando o tipo de tratamento. Isso, quando a gente fala de antibiótico, é isso. A linhagem bacteriana que pode estar, é a linhagem bacteriana que está resistente ao antibiótico. O que é diferente de outros tipos de medicamento, por exemplo, um medicamento antidepressivo, que eu tomo há muito tempo. O meu organismo, ele pode sim ter uma resistência fisiológica, uma resposta diferenciada devido ao uso contínuo. Às vezes tem que aumentar a dose e tudo, só que é diferente desse tipo, por exemplo, um antidepressivo lá, um medicamento que atua no sistema nervoso central. Mas quando eu falo de antibióticos,
Não é o meu corpo que ficou resistente ao antibiótico. É a bactéria que pode ter sofrido uma mutação, é uma bactéria que é de uma linhagem diferente, é um antibiótico que eu estou utilizando, que é... Porque não é assim, eu estou com uma bactéria, uma infecção urinária, eu estou com uma infecção digestiva. Cada antibiótico vai cobrir um grupo de bactérias. Bactérias, lembra que eu falei gram-positiva, gram-negativa? Então, não é, eu tô com bactéria, eu posso tomar qualquer antibiótico. Os antibióticos, eles são relacionados por vários por grupos de bactérias. Hoje em dia, a gente tem antibióticos que a gente chama que são antibióticos de amplo espectro. Ou seja, é um antibiótico que pega um grande grupo de bactérias, que aí é mais difícil de um médico errar, por exemplo, porque ele cobre. Mas tem um antibiótico, por exemplo, penicilina, atua em bactérias gram-positivas, enfim. Mas, com relação aos antibióticos, está mais relacionado à resistência bacteriana a essa resposta. E o que auxilia, que auxilia, né, é a gente ficar se automedicando, tomando em horas erradas, ou seja, tem gente que, passou a infecção, mas o médico passou para tomar 5 dias, mas no terceiro eu já fiquei boa, não vou tomar. Aí fica lá. Não pode, por isso que hoje em dia tem o maior controle de receita, de posologia, tudinho. Entenderam? Quem foi que falou que não entendeu, mãe? Entenderam, gente? Eu Gente, entendi, fala que eu tô me sentindo professora. sozinha. Não, professora, eu entendi. Olha, por causa de uma gracinha Tá, dessa aí, gente. quase que eu morro. De não tomar direito os medicamentos. O que aconteceu contigo? Eu tive uma bactéria na garganta, eu não sei muito bem, sei que foi na garganta. E aí eu tive uma melhora, né, com os antibióticos e aí parei de tomar. Era muito ruim. Então eu vomitava, né? Acabava vomitando, que era muito ruim, fora que a minha garganta estava muito cheia de feridas, abriu muitas feridas. E aí eu parei. E quando eu melhorei, eu parei. E depois, quando voltou, teve meio que um efeito rebote, porque piorou muito a situação. Mas agora, graças a Deus, eu tô bem, fiz todo o tratamento bonitinho e melhorei, tenho voz. Mas por causa de gracinha mesmo, eu piorei muito, fiquei muito mal. Pois é, então justamente quando interrompe o tratamento, não toma a posologia adequada, passou 5 dias, no terceiro você para, o que acontece? Tem que lembrar que o remédio ele está matando, vai matando primeiro, ou inativando, depende da bactéria, depende de qual for o antibiótico, né? Está inativando ou matando primeiro os mais sensíveis, e os mais resistentes vão ficando. E aí, se tu para de tomar sem acabar com os mais resistentes, o que vai acontecer? Os mais resistentes vão se dividir e formar linhagens bacterianas cada vez mais resistentes. Entendi. Entendeu? Perfeito. Por isso que os médicos, olha, hoje em dia os médicos, quando você faz uma cirurgia, eles nem te passam, antes era um monte de rifocina, né? Antes tudo a gente passava rifocina, né? Vocês lembram? Eu lembro, é verdade. Antes tudo, se cortava rifocina, tem antibiótico. Então, com o tempo, gerou essa questão da resistência. Então, até para você comprar uma rifocina hoje, você tem que ter uma receita. Christian levantou a mão. O que é essas gram-bactérias que a senhora fala? Tá. Deixa eu te explicar. Assim, as bactérias, elas têm lá a sua parede celular, né? Que está externo à membrana plasmática. Então, essa parede celular, ela tem uma composição diferenciada entre as bactérias. Então, todas as bactérias lá, elas têm a parede celular. Só que a composição dessa parede celular, ela difere de algumas bactérias para as outras, certo? Não vou entrar tanto no mérito, vocês vão ver na microbiologia, mas o que acontece? Aí tem um tipo de teste de coloração, que é a coloração de Gram. Coloração de Gram porque é o nome do cara que descreveu lá o teste, é o Gram. E aí, o que acontece? Você faz uma série de protocolos para coloração, entendeu? Que no final, o que acontece? As bactérias que a gente chama de gram positivas,
elas coram, elas fazem uma coloração no final lilás ou azulada. Então, essas que coram lilás azulada, elas são chamadas de gram-positivas. Por quê? Porque tem uma camada mais espessa que quando você... É porque é uma série de coloração. Você cora de violeta cristal, que é um corante que é roxo, e depois você cora de safranina, que é uma coloração vermelha, que é de fundo. Então, essas bactérias que têm essa parede, uma parte da camada da parede mais espessa, ela retém o violeta cristal. Mesmo quando você tenta descorar e coloca o vermelho, ela retém a coloração lilás ou azul. Então, no final, quando passar por essa técnica lá de coloração, as bactérias que são gram-positivas, elas permanecem com a coloração violeta cristal. Violeta cristal. O coração violeta, azulado, enfim, depende lá. E as que são chamadas gram-negativas, elas coram com violeta, descoram e depois coram com vermelho. E ao final elas ficam com uma coloração vermelha. A grosso modo, as gram-positivas aparecem lilás e as gram-negativas aparecem vermelha. Certo? E aí, essa classificação... Assim como na imagem aqui? Ou não? Que imagem, pelo amor de Deus, que eu não tô vendo imagem? O que vocês estão falando? Hein? Priscila. Priscila. Tipo nessa imagem aqui que a senhora está explicando? Que imagem? Não tô vendo nenhuma. Que imagem que eu tô Não colocando? consegue ver? Ah, tá bom então. Continua, professora. Eu vejo, eu tô vendo. Gente, eu só tô vendo plasmídio escrito aí. Eu acho que pra senhora não aparece a imagem. A senhora viu ela, professora? Pois é, olha, ela tá mostrando, é uma ilustração do que a senhora tá falando. Gente, eu não tô vendo isso. Vocês conseguem ver, galera? Ai, gente, será que isso é uma visagem? Que eu não tô vendo esse negócio, não. Sério? Vou fazer o seguinte, já que vocês querem saber, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, peraí que eu vou sair bem aqui, eu vou bem aqui, a gente vai ver, só para vocês. Bactérias gram-positivas. Só para vocês verem aqui como é que cora. A gente consegue ver no microscópio. Se eu olhar uma bactéria lá, se eu olhar uma bactéria gram-positiva no microscópio, após a coloração, eu vou ver que ela é lilás. Esse negócio tá ruim. Eu vou ver que ela é lilás, certo? Tá aqui, pronto. Estão vendo bem aqui? Pronto, agora vocês verem a imagem, agora não é visagem, tá? Estão vendo aqui dois círculos? Estou vendo. Tá. Então, bactérias gram-positivas, essas duas bactérias, imaginem, essa aqui é dois grupos de bactérias, isso aqui é do exame de uma urocultura que eu tirei. Vou pensar numa piscicultura que está tendo uma grande mortalidade por bactérias. E aí eu peguei, de repente, um pedaço da nadadeira do peixe e vou fazer um cultivo para ver para isolar e saber qual é essa bactéria para saber como tratar. Aí eu pego, faço o cultivo numa placa de Petri, que é uma placa que tem nutrientes necessários para o crescimento da bactéria. E aí, depois que as bactérias crescem, formam as colônias, eu pego essas colônias e coram com essa coloração que o Gram inventou. Que o Gram fez, né? E aí, as bactérias que eu faço a mesma coloração nos grupos das bactérias. Esse grupo de bactéria aqui corou em lilás. Quando cora em lilás, ao final, elas são gram-positivas. Quando cora em vermelho, elas são gram-negativas. Isso se dá pela composição diferenciada da parede dessas bactérias. Entenderam? Então, entendi. Entenderam? Deixa eu ver até se... o que acontece? Isso se dá por essa coloração diferenciada lá
da parede das bactérias, certo? Então, a gente tem vários tipos aqui, olha, tem até mostrando para vocês como é que ocorre o tipo de coloração, o que acontece. Não vou detalhar tanto para vocês, mas isso está relacionado com a composição da parede celular da bactéria. E aí é importante a gente saber se uma bactéria é gram-positivo ou gram-negativo. Vocês vão ver em microbiologia. Vocês já querem que eu dê aula de microbiologia. E aí vocês vão ver por quê. Porque, por exemplo, bactérias, olha só, bactérias do nosso tubo digestivo. Do tubo digestivo, de maneira geral, geralmente são bactérias gram-negativas. H. pylori, por exemplo, é gram-negativa, certo? Então, dependendo dessa classificação lá das bactérias, você pode saber mais ou menos qual seria a bactéria que está atuando. Gabi levantou e baixou a mão aqui. Professora, não é uma pergunta. Eu vou precisar sair, que eu preciso ver o que os meus filhos estão fazendo, que eles estão jogando a casa no chão ali na frente. Tá bom, mana. Tá bom? A senhora ainda vai demorar muito? Olha, eu acho que eu vou falar só pelo adiantar da hora, bem aqui, acho que a gente vai finalizar às 5 horas, eu vou falar dos vírus, e a gente continua dos eucariontes na próxima. Não, então deixa eles jogar a casa no chão, tá bom, vou esperar. Alguma pergunta, gente, mais? Christian, deu para entender mais ou menos assim? Da questão da coloração de grão? Uhum. Então, é uma classificação dos grupos das bactérias de acordo com a coloração que o grão estabeleceu. E aí, isso auxilia. Se vocês tiverem alguma bula de um antibiótico em casa, dá uma olhada depois. Que está falando, que serve, tem até uma bem aqui, deixa eu ver. Vocês vão ver lá uma determinada bula, deixa eu ver uma bula bem aqui. Então, lá na bula, você vai ver, vai estar escrito que é indicado para bactérias gram-positivas, gram-negativas, tá? Ó, por exemplo, ele sempre vem falando para que serve, e geralmente tem esse negócio de gram-positivo e gram-negativo. Quando fala em técnicos, também essas bulas parece um jornal, né, hoje em dia, ó, parece um jornal que a gente fica até... Eu ia até mostrar, mas eu já até para ler. Tá? Tá, então, vou continuar só falando dos vírus. Depois, na próxima aula, a gente continua falando dos eucariontes. Porque eu vou muito pela velocidade de vocês, então vocês têm que me falar se tá bom a velocidade, se vocês estão entendendo, porque não adianta eu encher de coisa e falar um monte de coisa e ninguém entender nada, né? Então, vamos falar dos vírus. Os vírus, a gente diz que eles não são... Lembra que eu falei que os seres vivos, eles são formados por células, certo? Então, os vírus, na verdade, eles não são considerados células verdadeiras. A gente diz que eles são acelulares. Vamos já ver por quê. Bem, e só que assim, antes tinha muita dúvida com relação aos vírus. Por quê? Eles têm várias características, algumas características que são... que se pode observar em células verdadeiras. Por exemplo, eles a autorreprodução, ou seja, eles se dividem, certo? Eles se replicam, que a gente fala. Os vírus se replicam, eles têm o que a gente chama de autorreprodução. Eles têm uma herança genética, ou seja, eles passam o material genético adiante, que também é uma característica das células que nós já falamos. E também eles sofrem mutações que também são características de células, ou seja, eles têm autorreprodução, herança genética e mutação gênica, que são características que a gente se observa nas células, certo? Então, por que eles não são considerados células verdadeiras? Bem, a priori, eu vou falar para vocês que os vírus, de maneira geral, a grosso modo, de maneira geral, eles são... tem dois tipos de vírus. São vírus de RNA, que tem o material genético sendo RNA, e tem um vírus que tem material genético, que é uma molécula de DNA. Que a gente vai falar mais para frente o que é RNA, DNA, enfim. Exemplo, o vírus do HIV é um vírus que o material genético é o RNA. Aí, quando a gente fala dos bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, eles são vírus de DNA.
No entanto, hoje em dia já tem alguns vírus que são vírus já tem vírus que são de aves, vírus de aves que eles possuem os dois materiais genéticos, tanto DNA quanto RNA, tá? Bem, mas o que que acontece? Por que que a gente não considera os vírus como se fossem... Por que que a gente diz que eles são acelulares? Porque a gente diz que eles não são células verdadeiras. Assim, apesar de eles realizarem esses processos semelhantes às células verdadeiras, apesar disso, o que que acontece? Eles não possuem uma maquinaria para a realização dessas atividades. Uma maquinaria para a síntese de proteica, uma maquinaria para a obtenção de nutrientes, certo? Eles não possuem uma membrana para a troca de substância entre o meio interno e o meio externo. Ou seja, para eu fazer, por exemplo, um cultivo de bactérias, como eu falei para vocês, por exemplo, uma urocultura, para eu cultivar bactérias lá, eu posso ter uma placa de Petri com substâncias nutritivas, por exemplo, proteínas, sangue, lá que a bactéria pode absorver o nutriente e crescer. O vírus, se eu colocar um vírus, imagina, se eu pegar um vírus, imagina, se eu quiser fazer um cultivo lá do coronavírus, de outro vírus, sei lá, eu não posso pegar o vírus e colocar simplesmente lá no meio de cultura que tenha todo o alimento para ele, porque ele não consegue absorver esse alimento. Para o vírus se tornar ativo, para ele conseguir, ele precisa da maquinaria da célula, ou seja, ele precisa estar numa cultura de células, uma cultura celular, para que ele possa usar a maquinaria de síntese proteica da célula, digamos que ele precisa da fábrica, ele não tem organelas celulares, o vírus. Ele precisa de toda aquela estrutura, certo? De síntese proteica, ele precisa de toda aquela estrutura para absorção de alimentos, para aquele mecanismo de endocitose, exocitose, enfim. Ele precisa de toda a maquinaria de uma célula verdadeira para que ele possa obter um nutriente, para que ele possa se replicar. Então, ele precisa da maquinaria da fábrica lá das células. Peraí, gente, tá? Alguém levantou? Priscila, diga. Ele pode ser considerado um parasita por causa disso? Assim, eles são intracelulares, né? Eles precisam... Depende depende um pouco do conceito de que a gente utiliza para parasitismo. A gente acaba, a grosso modo, pelo conceito, digamos que mais grosseiro que a gente conhece, né? De que ele vai absorver os nutrientes e tudo mais, a gente pode até falar isso, mas tecnicamente a gente não utiliza esse conceito, entendeu? Essa terminologia. O fato é que, assim, pode ter aqui, imagine que pode ter aqui numa placa de Petri, imagina que o vírus precisa, sei lá, que o vírus precisa de sangue, de elementos que esteja no sangue, e eu coloco esses elementos do sangue aqui para ele. Elementos químicos, né? Ele não consegue absorver, ele precisa da maquinaria da célula do seu hospedeiro para que ele possa absorver. Se eu quiser cultivar um vírus, eu tenho que colocar células vivas para que ele possa, então, adentrar essas células vivas e, a partir daí, digamos que controlar essas células e a seu favor. Entendeu? Então, a grosso modo, no conceito que a gente conhece popularmente de parasitismo, ou do parasita, que a gente vai absorver o nutriente do hospedeiro, a gente poderia até falar, mas tecnicamente a terminologia não é muito adequada, porque a gente tem outro conceito para parasita, entendeu? Entendeu, Priscila? Mas, de fato, Sim. eles são acelulares porque eles não têm. Imagina, ele pode ter todos os nutrientes. Imagina se tu pudesse chegar para o vírus e jogar todos os nutrientes que ele precisa. É mesmo que nada para ele, porque ele tem os nutrientes ali, mas ele não tem como absorver, porque ele precisa da maquinaria da célula do seu hospedeiro lá, da célula infectante, para ele absorver, para ele produzir, para ele poder se replicar, se dividir. Então, ele precisa dessa maquinaria. Então, por isso que eles não são considerados
células verdadeiras, eles são acelulares. Entenderam? Ele basicamente usa a célula como uma boca, né? Já que ele não tem organela para poder absorver o nutriente. Basicamente, ele usa toda. É como se a célula fosse uma fábrica. Imagina que tivesse a matéria. Imagina que tem a matéria-prima. Só que tem a matéria-prima, se não tiver a fábrica para tornar essa matéria-prima numa coisa que ele pode absorver, nada adianta para ele ter a matéria-prima lá disponível. Ele precisa dessa fábrica de toda essa maquinaria. Então, ele precisa de uma célula, um vírus, no ambiente, sem ter contato com uma célula e toda a maquinaria que ela proporciona. Que maquinaria? Maquinaria das organelas, do processamento de substâncias, do processo de replicação daquela célula, de divisão, outros processos que a gente vai ver mais à frente. Ele não tem nada disso. Ele tem um material genético, mas não adianta ele ter um DNA ou RNA se ele não tem como replicar esse DNA, esse RNA, sem a célula que ele vai infectar, que ele vai invadir. Entenderam? Entenderam, gente?